Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, então dando prosseguimento aos nossos conteúdos, tá? Praticamente eu quero finalizar essa videoaula com o restante das curiosidades. Lembrando, tá? Que a minha ideia aqui dentro foi praticamente trazer curiosidades parte 2. Por quê? Porque a curiosidades parte um foi o que nós trabalhamos com o que, foi o que nós trabalhamos com como, ou foi o que nós trabalhamos com se. Então, que, como e o se. Então, vocês estão percebendo, gente, que essas curiosidades, sim, pessoal, não são tão fáceis, bem pelo contrário, são complexas e a gente precisa ter um melhor entendimento qual a diferença de um adjunto para um agente da passiva, de uma adjunta de nominal para um adjunto adverbial, de um adjunto nominal para um predicativo, predicativo do sujeito, do objeto direto e do objeto indireto. Qual a diferença de um adjunto adverbial para um agente da passiva? Uma coisa que vocês têm que cuidar aqui, pessoal, é que a grande maioria vocês vão ter a presença de uma preposição. Então, atentem, gente, e cuidem para isso. É extremamente importante, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar agora aqui para apresentar para vocês e seguimos a nossa lógica, tá? Gente, olhem aqui, pessoal. O que que é uma adjunta adverbial? O que que é um agente da passiva? Onde é que esses termos se encontram dentro da gramática? Pensem comigo, o agente da passiva está lá na parte da morfologia. Onde, Fabrício, é especial? Lá na parte de verbos. Então, quando nós trabalhamos na parte de verbos, tem um momento na parte de verbos, que né, a gente inicia trabalhando praticamente a estrutura do verbo, as desinências verbais, de tempo e modo, pessoa e número, tá? Os elementos que se agregam ao nosso propriamente radical ali dentro, tá? Então, nós trabalhamos muito com a parte de estrutura e formação das palavras, em especial a estrutura, né? O que que vai acontecer, gente? Depois, na sequência, nós trabalhamos com quem? O sujeito e o que esse sujeito ele pratica, se ele pratica, se ele sofre, se ele pratica e sofre ação. Então, as nossas atenções caem justamente para esse sujeito, né? E a ação verbal que ele vai executar ali dentro. Então, será que esse sujeito está praticando, sofrendo, praticando e sofrendo? Então, o agente da passiva, pessoal, se encontra na parte de verbos. E o adjunto adverbial, a expressão adjunto adverbial, ela se encontra na parte de sintaxe. Mas, Fabrício, na morfologia tem adjunto adverbial? Não, não tem. Tem advérbio. É a mesma coisa? É. A única diferença é que tu vai mudar o campo semântico. Uma hora tu vai trabalhar morfologia e outra hora tu vai trabalhar adjunto adverbial. Então, um não, Fabrício, não faça isso, esse não, ele é advérbio na morfologia. E na sintaxe ele é um adjunto adverbial de negação. Então, a gente tem que atentar, a gente tem que cuidar aqui dentro para não dar problema. Por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas pessoas em concurso público acabam estudando invariavelmente a parte de sintaxe do período simples e a parte de sintaxe do período composto. E ali depositam uma grande quantidade de horas de estudo. Mas o que não percebem, pessoal, é que a gente tem que ter uma base muito sólida. Qual a base muito sólida ali dentro? É a base da morfologia. Metaforicamente falando, é a mesma coisa que eu comprar um terreno. Então, eu vou colocar agora ali, pessoal, os tijolos para construir a casa? Não. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que abrir um buraco ou buracos, né, para fazer todo lá o desenho, né, propriamente como é que vai ficar o dispositivo dentro da casa. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, as pedras, os vergalhões e depois praticamente colocar a argamassa e fazer uma base muito bem sólida. E a mesma técnica empregada aqui dentro, pessoal, tá? Ela não é diferente. Então, vocês têm que ter uma base muito bem sólida. Quando vocês trabalham com adjunto adverbial e agente da passiva, a gente tem um grave problema, porque é muito complicado, é muito difícil localizar o adjunto adverbial diferente do agente da passiva. Então, aqui dentro, a própria gramática vai trazer o seguinte: Fabrício, leia a frase. Mas às vezes só a leitura da frase também já dá problema, tá? Porque ainda tu vai ficar na dúvida se é agente da passiva ou se é adjunto adverbial. Essa é a grande sacada, esse é o grande temor aqui dentro. Então pense o seguinte, pessoal, olhem para cá.
Eu tenho a aluna foi premiada por sua apresentação e a corrupção foi novamente discutida pelos constantes casos de lavagem de dinheiro. Ah, Fabrício, e agora? Eu tenho por sua apresentação com preposição e pelos com preposição. Como é que eu resolvo essa questão? Eu estou lidando agora com adjunta adverbial, eu estou lidando com agente da passiva. Esse é o grande problema, tá? Esse é o grande problema aqui dentro, pessoal. E eu vou dizer para vocês, não é tão simples, tá, fazer esse tipo de localização aqui. Então, pensem comigo, tá? Vamos tentar afinar algumas arestas aqui. Pessoal, o adjunto adverbial, na sua grande maioria, vem com uso de preposição, tá? Ah, Fabrício, mas quando tu falou, Fabrício, não faça isso, o não tem preposição. Óbvio que não tem. Porque é uma frase, pessoal, que simplesmente eu peguei e coloquei ali agora. Mas para concurso público, na sua grande maioria, eles fazem questão de ter preposição, justamente para vocês terem esse tipo de dificuldade. Então, o agente da passiva, sim, tem preposição que é preposição por, porque a fórmula da passividade aqui dentro, ou do agente da passiva, usar a expressão correta, porque passividade é outra coisa, o que vai acontecer? A fórmula usada aqui dentro, pessoal, é ser mais ado ou ido mais por, ó. Então, vocês vão ter o por agora aqui dentro. E esse por, que é uma preposição, ele pode ser contraído. Quando eu falo que o João comprou balas, esse o João que é sujeito, ele passa para voz passiva, ele vai passar agora a ser agente da passiva, né? Nós vimos no vídeo anterior. Então, vocês fazem um processo de X, né? Então, o que é sujeito vai para agente da passiva e o que é objeto direto passa a ser sujeito. Concordam comigo? Tá, tranquilo. Qual a outra pergunta que se faz necessária? Fabrício, e se eu não tenho sujeito? Pessoal, se eu não tenho sujeito, eu não tenho agente da passiva. Simples desse jeito. O que vai acontecer, então? Vai acontecer o seguinte, que aqui dentro, pessoal, esse por, ele pode vir contraído, por mais o pelo, né? Por mais a pela, né? Então, vocês têm que cuidar que a gente pode ter agora, sim, a composição ou a contração da preposição mais o artigo, tá? Então, atentem e cuidem para cá. Como é que eu resolvo esse tipo de questão, gente? Esse tipo de questão aqui, pessoal, ela não é tão simples de ser resolvida, tá? Eu me lembro que quando eu fui construir esse material, tive muita dificuldade em localizar exemplos, tá? E os próprios exemplos aqui dentro, nota-se, tá? Nota-se que quando as pessoas explicam, elas saem pela tangente. Elas não conseguem explicar de fato como é que eu verifico um e como é que eu verifico o outro, tá? Então, o que acontece, pessoal? Olhem para cá. A aluna foi premiada por sua apresentação. O que vocês podem fazer aqui dentro? Mas aí vocês têm que saber fazer esse tipo de transformação. Bom, eu estou agora deduzindo que isso aqui é uma voz passiva analítica, porque eu tenho o verbo ser mais ado ido, tá? Verbo ser mais ado ou ido. Bom, eu acho que é uma voz passiva. Então, portanto, esse elemento aqui é agente da passiva. Agente da passiva. Pessoal, eu estou achando, e você sabe, né, que eu não gosto dessa expressão achar. Porque imagina na prova, né? Ah, eu acho que é a B, eu acho que é a C, eu acho que é a D. Não dá certo. Como é que vocês vão fazer aqui dentro? Primeiro requisito. O primeiro requisito, pessoal, vocês já sabem, é o verbo ser mais o ado ido. Então, isso aqui, para nós, denota uma certa familiaridade com voz passiva analítica, porque é um dos requisitos. Então, vocês vão ter também a presença do por aqui dentro, né? Teoricamente, agente da passiva. Como é que vocês fazem agora aqui, pessoal, para realmente matar essa questão? Transforme para voz ativa de novo. Então, o que vocês têm que tirar aqui? Vocês têm que tirar esse elemento, que é o elemento estranho, e tirar esse elemento, que é o elemento estranho. Então, agora, esse sua volta a ser sujeito e esse aluna volta a ser objeto direto. Então, sua apresentação premiou a aluna. Deu certo? Um pouco esquisito, né?
mas deu certo. Deu certo. Por que que eu estou dizendo que deu certo, pessoal? Porque tentem fazer isso agora aqui. Ó, verbo ser mais A do ido. Aqui no meio vocês têm uma intromissão de uma adjunta adverbial. E aqui, teoricamente, é uma adjunta adverbial, né? Ó, teoricamente, uma adjunta adverbial. Então, vocês têm por mais os. Então, vamos tirar aqui, ó, os constantes, caso de lavagem de dinheiro, discutiu a corrupção. Dá certo? Não, não dá. Então, essa frase aqui, ela não pode ser passada para voz ativa. E se ela não pode ser passada para voz ativa, ela só pode ser adjunta adverbial. Vocês entenderam a técnica? Façam a conversão. Por que a conversão, pessoal? O que é a conversão? Quem é o elemento intruso na voz passiva? É o verbo ser e mais o por. Então, a primeira coisa que tem que fazer é eliminar o elemento intruso e tirar o tempo e o modo. Ele está no pretérito perfeito, o pretérito perfeito volta para o verbo principal. Então, eu discuti, tu discutiste, ele e ela discutiu. Então, ó, então aqui tu elimina também. Os constantes, caso de lavagem de dinheiro, discutiu a corrupção. Discutiram, né? Porque os constantes, né? Então discutiram a corrupção. Não dá. Caso de lavagem não discute nada. Quem discute são os seres humanos ali dentro. Então não deu. Sua apresentação premiou a aluna. Deu certo? Deu. Por quê, pessoal? Por que que deu certo? Porque meu, minha, teu, tua, esse tua representa o tu na segunda pessoa. Deu certo? Tá? Então, a sua apresentação, poderia colocar um artigo ali dentro, no caso aqui tu não tem, né? Mas sua, para nós aqui, meu, minha, teu, tua, seu, sua, meu, minha, teu, tua, seu, sua, não representa a terceira pessoa, tá? Então, representa a terceira pessoa no processo comunicativo, tá? Então, o que que vai acontecer? A frase fica entendível, tá? Então, deem uma olhada aqui dentro, pessoal. Esse conteúdo não é tão simples. Isso é tão verdade, gente, tão verdade, pessoal, que no final aqui, eu coloco aqui, ó, vai mesmo da leitura e entendimento do contexto para uma melhor definição, tá? Então, cuidem muito essa partezinha, gente, que é extremamente importante. Tranquilo, pessoal? Foi? Conseguiram entender? Próximo, gente, um próximo vídeo, tá? Certamente um vídeo também um pouco mais curto, tá? Lembrando, quem quiser adquirir o material, gente, tá? O material tá com promoção, gente, tá? Eu vou manter essa promoção aqui, pessoal, até o final de abril, tá? Então, cuidem. Em formato e-book, gente, ele tá saindo pelo preço de R$ 89,90, pessoal. Se fazer no cartão em 2 vezes, dá menos de R$ 8, tá? Então, um material que realmente vale a pena para aprovação de vocês. Lembrando, 700 páginas, 7.000 questões e 500 horas de aula via QR Code, sem contar, pessoal, o acompanhamento personalizado e individualizado, tá? Meu muito obrigado, gente. Qualquer coisa eu estou à disposição.